superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las, né? Então, olha aí, você tem que ter um comportamento de resistência, né? A carne é fraca, a gente sabe, mas você tem que resistir, a sua moral é maior do que a carne, né? Ó, e além disso, se você for assediado dessa forma, qual que é a sua obrigação? Denunciá-los, representá-los, né? Você tem esse comportamento exigido. 10. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, né? Ou seja, ó, zelar no exercício do direito de greve. Então, greve é um direito constitucional, o código aqui prevê, né? Pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então, mesmo em greve, você tem que zelar pela defesa da vida, aí relacionado lá ao setor de saúde e da segurança coletiva, da segurança pública. 11. Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Então, a obrigação de ser assíduo, né? 11ª, obrigação de quê? De comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis, né? Então, você tem o dever de agir todas as vezes que você encontrar aí algum ato, algum fato contrário ao interesse da administração pública. E comunicar a quem? Isso é importante, né? Você tem que sempre comunicar. Você sempre comunica ao seu superior hierárquico imediato. Qual que é o nome desse cara? Ao seu chefe, né? Aos seus chefes superiores dessa irregularidade. E além de você comunicar, você tem a obrigação de exigir as providências cabíveis, né? 13. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, segundo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. 14. Participar dos movimentos e estudos que se relacionam com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. 15. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Olha aí, né? Então você tem que se apresentar ao trabalho com as vestimentas adequadas, né? E aí, professor, qual que é o conceito de adequadas, né? Normalmente, cada órgão, né? Não é cada órgão, alguns órgãos, eu já vi isso deveria ser regra geral, deveriam colocar no seu regimento interno, porque isso aqui é um código de ética, está lá em cima, o regimento interno é mais detalhado. Quais seriam essas famosas, né? Ó, vestimentas adequadas, né? Cai em concurso? Aí, cara, 2017, cai, esse cara cai em concurso. Ó. Servidor público do DF apresenta-se ao trabalho com vestimentas inadequadas ao exercício do cargo. Não constitui vedação. Aí. Relativo ao comportamento profissional, atitudes éticas ao serviço. A gente já falou que tem que ter vestimentas adequadas. Então, questão muito fácil, né? Está errado, né? Tem que ter vestimentas adequadas. Mas, professor, dá um exemplo de vestimentas aí. Vou dar para vocês, né? Por exemplo, o cara... Normalmente o pessoal pensa na mulherada, né? Ah, decotes, essas coisas, saia muito curta. Não, também, né? Mas tem o cara acostumado a fica na caçola de bermuda, vai para a rua de bermuda e vai trabalhar de bermudão? Não, não pode, né? Porque no serviço público exige o quê? Calça, né? Você tem que estar vestido adequadamente. Bacana? É um exemplo que eu passo para vocês. 16º dever do servidor. Dever de quê? Manter-se atualizado com as instituições e normas, com as instruções e normas de serviço, bem como com a legislação pertinente ao órgão ou entidade aonde exerça as suas funções. Então, sempre manter atualizado com instruções e normas, né? E, além disso, né, você tem o dever de quê? Ó, de cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo, emprego ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo-se sempre em boa ordem. Próximo dever,
dever de facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem dê direito. 19º, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo, contrariamente aos legítimos interesses aos usuários dos serviços públicos estaduais e jurisdicionados administrativos. 20. Abster-se, né? Então você tem a obrigação de se afastar, né, de forma absoluta, de exercer de sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público. Então você só pode, gente, ao interesse público, né? Que, observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. E, finalmente, último inciso, está aqui para vocês, divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética funcional, estimulando o seu integral cumprimento. Ou seja, você tem a obrigação de divulgar. Então, isso aqui temos o quê? Nós temos os 21 deveres, condutas, comportamentos obrigacionais de deveres que o servidor tem. Ele tem que ter essas condutas, né? Professor, tem mais? Sim, né? Professor, eu quero ser um ninja, professor. Não quero ser mais um concurseiro, eu quero ter um diferencial. Você quer ter um diferencial? Então, eu digo para vocês o seguinte, cara. Complete esses seus estudos, lendo lá a Lei Complementar 04, lá do regime disciplinar, onde tem o quê? Tem os deveres. Tem os deveres e tem as proibições. Isso vai completar os seus estudos, ok? Vamos lá, né? Exercício, Assembleia Legislativa, Fundação Getúlio Vargas, 2015, cargo de analista, concurso esse aí que nós aqui no Estado tivemos vários alunos aprovados lá, concurso, né? De acordo com o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, são deveres fundamentais do servidor. Então, lá, são deveres fundamentais. Professor, qual que é o número da lei? Lei Complementar 112. Quais são os deveres fundamentais? Esses deveres fundamentais dos servidores são todos eles consagrados lá no artiguinho 4 da Lei Complementar. Então, ele quer que a gente avalie esses 3 itens. Primeiro item, dever, né? Deveres, né? Então, é dever do servidor ter respeito à hierarquia? Sim. Abstendo-se de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura que se funda o poder estatal, está errado. Onde está o erro? Esse aqui, ó, essa palavra aqui, abster-se, não, ele tem a obrigação de quê? De representar quando tem qualquer coisa indevida. Isso está previsto lá no artigo 4º, inciso 8º da Lei Complementar 112. 2. Ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de 2 opções, a de bem melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Ctrl+C e Ctrl+V da lei, super correto, né? Artigo 4º, inciso 3º da Lei Complementar 112. Terceiro item, tratar cuidadosamente dos usuários dos serviços públicos estaduais, aperfeiçoando o processo de comunicação e em contato com o público. Também, isso aqui é Ctrl+C e Ctrl+V, está super correto. Isso aqui está consagrado no artigo 4º, inciso 5º da Lei Complementar 112. Ou seja, nós temos aqui o item 2 e o item 3 como correto. Olhando no gabarito, então nós temos aqui, ó, somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. Então, nós já encontramos a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, tá? A de amor. Bacana? Última sessão do capítulo 1º. Tá? Então, o capítulo 1º é aquele que vai ditar os 51 comportamentos, tá? Que vão nortear a vida do servidor público, que são as regras básicas do Código de Ética. A primeira sessão são das regras deontológicas, são 5 comportamentos éticos. A segunda sessão são dos deveres, e a segunda sessão dos deveres, nós temos 21 deveres do servidor, e agora nós temos a terceira sessão, que são das proibições, são das vedações. Vedações são o quê? Proibições. Ou seja, é proibido o servidor público fazer.
Então, ele não pode fazer, é de não fazer. O outro é de fazer, que está consagrado no artigo 5º. Professor, são quantas proibições existentes? São 15, somente 15. Vamos lá. Primeira proibição existente. É vedado ao servidor público o uso do cargo. É vedado, é proibido. Vamos lá. Então, é proibido o uso do cargo, emprego ou função, bem como facilidades, amizades, tempo, posição, influências para obter qualidade e favorecimento para si ou para outrem. Então, não pode, né? É proibido. Então, ele não pode usar o cargo para qualquer outro benefício sem que seja da coletividade o exercício da sua função. 2, é proibido prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores públicos ou de cidadãos que deles dependam. Olha aí, não pode prejudicar outros colegas, né? Tá certo? Não pode. 3, é proibido ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética, ao código de ética de sua profissão, né? Olha só, né? E seu espírito de solidariedade, né? Ser conivente. Está na repartição, né, cara? Você vai estar lá, cara. Você vai entender o que eu estou falando, você vai lembrar de mim na hora lá. Rapaz, você vai formar um grupo de pessoas, né, de amigos. Você vai ser solidário, você vai gostar das pessoas, as pessoas vão gostar de você. Você vai fazer parte de um grupo, isso é muito importante. Está lá, né? Está lá. E aí, muita amizade e solidário. Ó, você vê um cara lá que descumpriu o código de ética. Aí ele fala, ó, em função do seu espírito de solidariedade. Você viu, se você não fizer nada, você está sendo o quê? Conivente. Então, é proibido ser conivente com erro, mesmo que sejam as pessoas que você gosta, né? Olha aí. Né? 4. É proibido usar de artifícios para procrastinar, ou seja, atrasar de propósito o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. A primeira vez que caiu dano material. Então, ó, material, marque esse cara aqui. O restante do serviço público, atraso de filas, é somente dano moral. 5. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos a seu alcance ou de seu conhecimento para atendimento de seu mistério. Eu sou do tempo quando entrei no serviço público, lá em 2002. Na verdade, eu já entrei no serviço público bem antes, quando eu fui... meu primeiro, não foi um cargo, foi o primeiro emprego público, era de uma companhia estatal, era de uma empresa pública do estado de Mato Grosso, chamada Sanemate, que cuidava do saneamento, né, lá, na época. Não, 94, não, foi um pouquinho depois, 95. Isso, foi 95, exatamente, né? Então, 95. O processo de informatização estava chegando na administração pública. E aí tinha pessoas que tinham computador, aí vem a regra do computador, e o cara, ó, na maquininha de escrever. Então, o cara está descumprindo aqui, ó, que era a determinação, a modernidade, ó. Então, é proibido deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou o uso de seu conhecimento para atendimento do seu mistério. Olha aí, não pode. Tá? Hoje em dia, o que acontece muito? Vários programas de informatização de processos, não sei o quê. Então, você não pode deixar de usar essas ferramentas pelo seu mistério, o seu bem-querer, ser obrigado. Ah, professor, esse cara aqui não cai em concurso, vem comigo. Aí. 2017, CESP. Permite-se, né? Permite-se. Gente, permite-se, olha só. A gente já sabe que ele está opondo o quê? A uma proibição. Proibição é um dever de não fazer, né? Permite-se, ou seja, você pode escolher, né, que o servidor deixe de utilizar avanços tecnológicos disponíveis para atendimento a seu ofício. Super errada. Professor, corrige essa questão. Proíbe-se que o servidor deixe de utilizar. A exceção passava a ser correta. Então, está errado somente pela palavra permite-se, né? Professor, e aí, cara, se dá comigo, você vai ficar 10, pode ter certeza.
Sexta proibição. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Ou seja, a administração pública quer que você seja um cara impessoal, um cara profissional. Oitavo, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor público para o mesmo fim, né? Aqui tem muito a ver com corrupção, não pode. 8. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devam encaminhar para a providências, né? Óbvio. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos estaduais. Então, é proibido iludir ou tentar iludir, né? Você tem que ter o quê? Sempre a verdade real. 10º, desviar. É proibido desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Opa, olha aí, né? Ah, professor, eu vou aproveitar o cara ali que trabalha nos serviços gerais para fazer um servicinho na minha calçada. Não pode, você está o quê? Descumprindo o código de ética. 11º, retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público estadual. Não pode, é proibido. É proibido fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito do seu serviço, em benefício próprio de parentes e amigos ou de terceiros. 13. É proibido apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele. 14. É proibido dar ao seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. E, finalmente, tá, a última proibição que nós temos é essa aqui. Exercer atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Então, não pode ligar a conhecimento. É coisas que têm aí uma moral dita como negativa. Bacana? Nós terminamos o quê? Nós terminamos as proibições. Exercício para a gente aí. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tá? 2013, cargo de analista. Conforme o Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, é vedado ao servidor público as atitudes listadas a seguir, à exceção de uma. Ou seja, vamos lá, vamos interpretar o comando da questão. O comando da questão, ele está o quê? É vedado. Falou que é vedado. É vedado o quê? Antes do vedado, conforme o Código de Ética. Esse Código de Ética é o quê? É a Lei Complementar 112 de 2002. Tá? É vedado. É vedado é uma das hipóteses constantes lá no artigo 5º, né? Artigo 5º da lei, exatamente, artigo 5º da lei. Então, nós temos quantas vedações? Nós temos 15 vedações. E aqui é uma vedação que não é vedação que ele está pedindo. Vamos procurar? Letra A. Abster-se de forma absoluta de exercer a sua função com finalidade estranha ao interesse público. Então, gente, é proibido abster-se de forma absoluta, né? Está errado, né? Esse abster-se aqui que complicou, ó, tá? Ó, é proibido abster-se. Se é proibido abster-se, é o quê? É permitido. Lógica, né? Ó, de fora. Então, o erro está aqui em abster-se, tá? É uma questão de interpretação. Por quê? Porque ó, é proibido de forma absoluta de exercer sua função com finalidade estranha ao serviço público. Se você está lá no serviço público, é porque você tem uma função pública, você tem que trabalhar diante da função pública. E não você pode abster-se, né? Então, é proibido de forma absoluta de exercer função com finalidades estranhas. Ou seja, o examinador aqui da FGV, ele complicou no português. Então, nós já encontramos a alternativa correta, que é a letra A. Mas vamos ler as demais alternativas. Ó. É proibido prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores? Sim, salvo engano, inciso 2º, correto. É proibido usar de artifícios para procrastinar
o exercício regular de direito por qualquer pessoa, correto. É proibido você procrastinar, não só isso, mas outras coisas também. D, é proibido deixar de utilizar avanços técnicos e científicos, correto. É proibido, então eu dei um exemplo na aula. É proibido alterar e deturpar o teor de documentos? Sim, é proibido. Então, nós temos aqui a letra A. Professor, qual que é a dica que eu tenho para vocês? A dica que eu tenho para vocês é o seguinte, é sempre você colocar, quando é vedado, você fala assim, é proibido prejudicar, proibido usar, proibido deixar, proibido alterar. Fica mais fácil, porque vedação são as proibições. Bacana? Ótimo. Último capítulo, chegando aqui na nossa reta final da aula, né? Que nós temos aqui, é o capítulo 2. O que trata esse capítulo 2? Esse capítulo 2, o capítulo 2, perdão, trata das comissões de ética. O que temos das comissões de ética, gente? Olha só, nós temos o capítulo 1, que vai elencar 21 comportamentos, atitudes que você não pode ter, sendo 15 regras deontológicas, comportamentos éticos, 21 dever, obrigação de fazer, e nós temos 15 proibições. O que acontece? Cara, qualquer um cabra desse aí que está na administração pública descumpriu. E agora? Agora nós temos que apurar, nós temos que averiguar o dano, averiguar as situações que ocorreu isso, né? E quem que vai fazer isso? É a comissão de ética. Tanto no governo estadual, quanto lá no governo federal, através do decreto 1171 de 94. Então, o artigo 6º, ele vai instituir a comissão. Vem comigo aqui. Em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, bem assim nos poderes legislativo e judiciário do Estado de Mato Grosso, então parou, ou seja, o artigo 6º está determinando para todos os poderes da administração pública, todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, bem como poderes legislativo e judiciário, são 3 poderes, né? O que está falando? Deverá ser criada, obrigação de criar, através de portaria do respectivo secretário de Estado ou do dirigente máximo da entidade, ou poder de sua comissão de ética, integrada. Então, instituiu o quê? Comissão de ética. Quem que faz parte da comissão de ética? Integrada por 3 servidores públicos efetivos e respectivos suplentes. Então, nós temos 3 servidores públicos efetivos e quantos suplentes? 3 também. O que esses caras vão fazer? Olha o trabalho deles. Aqui o trabalho deles. Encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor público no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público estadual, competindo-lhe conhecer concretamente de atos susceptíveis de advertência ou censura ética. E, professor, então vamos lá. Interpretando esse cara aqui. Primeiro, obrigatoriedade dos todos os poderes instituir o quê? Obrigatoriedade, comissão de ética. Essa comissão de ética é formada por 3 servidores efetivos de provimento através de concurso público e 3, o quê? Suplentes. Além disso, o que essa comissão vai fazer? Qual que é o objetivo dela? Encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor público no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público estadual, competindo-lhe conhecer concretamente os atos susceptíveis. O que são os atos susceptíveis? São as punições. Quais são as punições previstas? 2 punições previstas, de advertência ou censura ética. Segundo a Lei Complementar 112, quais são os atos puníveis, quais são as punições previstas? Advertência e censura ética. Professor, o que significa um e outro? Cena para os próximos capítulos. Uma questão que eu fiz para vocês, tá, de minha autoria, eu adaptei essa questão aqui de uma questão do governo federal, da União, né, de um concurso federal. Vamos lá. A comissão de ética somente pode aplicar pena de censura ao servidor faltoso? Aí que eu quero falar para você, né? Pena de censura. O que eu quero falar para vocês? Nós estamos estudando a Lei Complementar 112 de 2002. Nós temos aqui 2 penas aplicáveis, né? Advertência e censura. Está aqui. Logo, essa questão está errada. Mas, professor, por que você fez isso, professor? Porque aqui eu quero treinar vocês.
que eu disse para vocês? Que a Lei Complementar 112, ela tem como grande referencial teórico quem? O decreto-lei, o decreto 1171. E lá, no inciso 22, ele fala o seguinte: a pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura, e a sua fundamentação constará do respectivo parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Ou seja, lá no governo federal, né, lá no decreto 1171, é somente censura. Aqui no estado de Mato Grosso são dois institutos, advertência e censura. Ou seja, é uma diferença entre os dois códigos de éticas. É muito importante, eu digo isso principalmente por aqueles alunos que estão fazendo, principalmente que vão fazer concurso, que tem umas bancas aí nacional, FGV, FCC, CESP, que são bancas que fazem diversos concursos federais aí. Com certeza o examinador pode prestar atenção nesse detalhe. Parágrafo único. A portaria que se refere ao CAPT, qual portaria? De instituição da formação da Comissão de Ética, que são 3 servidores efetivos e 3 suplentes. A portaria que se refere ao CAPT deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, com a indicação dos nomes dos membros titulares e dos respectivos suplentes. Ok, tem que ser publicada a portaria. Artigo 7º, comigo. A Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira. O que são os quadros de carreira? É lá a gestão de pessoas. Os registros sobre a conduta ética dos servidores públicos, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. O que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Que essa comissão de ética, ela fica de olho na sua vida, cara. Tá? Com certeza. Está lá, do órgão lá, tá a comissão lá. Aí um sujeito foi lá e publicou, né, no seu Facebook um ato desabonador. Cara, ferrou, meu. A comissão de ética pegar, ela vai abrir procedimento contra você. Então, presta atenção, tá? Os caras lá, ó, ficam com faca nos dentes. Tá? Faca nos dentes. Presta atenção no que eu estou falando. 8. O processo de apuração da prática de ato de respeito ao preceituado neste código será instaurado pela Comissão de Ética. Olha só, quem que pode instaurar? Isso cai muito em concurso público. Quem pode instaurar, né? Olha só. De ofício, quem que pode instaurar? Primeira pessoa habilitada para instaurar o procedimento administrativo para verificar, para a apuração da prática de atos aéticos. Ó. De ofício, quem de ofício? A própria comissão. Ou em razão de denúncia fundamentada, formulada por autoridade, tá? Uma autoridade denunciou o cara. Servidor público, qualquer cidadão que se identifique, olha que coisa interessante, né? Ou quaisquer entidades associativas regularmente constituintes. Ou seja, olha, qualquer um pode indicar que a gente faça algum procedimento de apuração. Só que você vai ter o quê? Que se identificar, colocar a sua cara à tapa, né? Professor, por que isso? Porque se não acontece isso, né, vai virar, cara, existe muita picuinha no serviço público, né? Se não tivesse isso aí, cara, ia virar um mundo lá, um terror na vida de todo mundo, é um denunciando o outro e assim por diante, né? Então, por isso, tem que se identificar. Tem que se identificar porque, claro, o cara foi lá, falou um monte de besteira contra outra pessoa recebeu a apuração do Código de Ética, foi lá, fez tudo, e no fim chegou que era tudo mentira. Aí o cara lá, com certeza, ele pode pedir uma ação de indenização contra o sujeito. Então, o cara vai se pensar 2 vezes antes de fazer isso. Parágrafo primeiro, o servidor público será oficializado para manifestação no prazo de 5 dias. Ou seja, a comissão instituiu lá o ato de apuração, o faltoso vai receber a notificação, ele tem que manifestar em quantos dias? 5 dias. Atenção, preste atenção nisso, todas as bancas de concurso que eu conheço adoram cobrar prazo, né? Porque a prazo fica muito fácil você fazer uma questão sobre prazo. Então, aqui são 5 dias, né?
Os interessados, bem como a comissão de ética, de ofício, poderão produzir provas documentais e testemunhais. Então, os interessados, as pessoas que provocaram, né, bem como a comissão de ética, de ofício, poderão produzir provas documental e testemunhal. Então, pode arrolar testemunhas, né? Eu tive uma experiência esses dias aí, que eu fui testemunha da comissão processante, né? Ou seja, eu fui testemunha de quem? Da comissão. Então, ele pode produzir documentos, provas documental ou testemunhal, né? Exercício, questão recente, 2017, cargo de analistas, né? Secretaria do Distrito Federal, vamos lá. Qualquer cidadão poderá provocar a atuação da comissão de ética. Ok. Pública, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico entre estadual. E aí, professor? Cara, isso aqui deu uma polêmica muito grande. Por quê, professor? Porque se a gente for ler lá atrás, vou voltar aqui, tá? Porque o meu objetivo aqui, papo sério com vocês, é fazer com que vocês aprendam o conteúdo, é o seguinte. Olha só. O processo de apuração de prática do ato em desrespeito ao preceituado neste Código será instaurado pela Comissão de Ética de ofício, ofício à própria comissão, ou em razão de denúncia fundamentada, formulada por quem que pode... Essa denúncia, 2 requisitos, ela tem que ser o quê? Fundamentada e formulada por autoridade. Quem? Autoridade, servidor público, qualquer cidadão. Desde que se identifique ou quaisquer entidades associativas regularmente constituídas. Só que na questão, ele colocou o seguinte, qualquer cidadão poderá provocar atuação. Gente, qualquer cidadão poderá provocar? Sim, poderá provocar. O que o cara excluiu lá? Excluiu aquela palavrinha que tem que se identificar. E aí, professor? Aí, o examinador considerou essa questão como correta. E aí, professor? Aí, na minha opinião, essa questão aqui deveria ser anulada, porque ela pode ser certa ou pode ser errada, dependendo da ótica que você interpreta. Na minha opinião, ela pode estar errada porque ela está incompleta, que deveria colocar lá desde que se identifique. Em contrapartida, ela não está mentindo, qualquer um pode, né? Qualquer um pode. Então, eu trouxe essa questão aqui bastante polêmica para que vocês prestem atenção na resolução das questões. Parágrafo 3º. A Comissão de Ética poderá promover as diligências que considerar necessárias. Concluídas as diligências mencionadas no parágrafo anterior, a Comissão de Ética oficializará a servidor público para nova manifestação no prazo anterior, ou seja, depois de toda a manifestação, ele passa um prazo para o servidor público se pronunciar de forma definitiva. Qual que é o prazo? 3 dias, né? O outro era 5 dias, né? 5º, se a Comissão de Ética concluir que o servidor público praticou o ato em desrespeito ao preceituado deste Código, adotará uma das combinações previstas no artigo posterior, ou seja, no próximo artigo, com comunicação da decisão ao faltoso e ao superior hierárquico, né? Ou seja, primeira coisa, qual que é a punição prevista? 2, advertência e censura ética. Feito isso, ele vai aplicar essa punição para o cara, tá? Vai aplicar para o cara e, além disso, ele tem a obrigação, a comissão, de encaminhar para o seu superior hierárquico, o chefe do cara, para a ciência. 9º, a violação das normas estipuladas neste Código acarretará as seguintes combinações. São 2 previstas. Primeiro, advertência, questão de concurso. Onde que cabe a advertência? Aplicável aos servidores públicos no exercício do cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança. Ou seja, aqueles que são servidores públicos que está exercendo o cargo. Tá? Que cargo? Efetivo, comissão, emprego público ou função de confiança. Professor, e a censura? A censura vão ser aqueles que não estão exercendo o cargo. Censura ética, aplicável aos servidores públicos que já tiveram deixado o cargo efetivo ou em comissão, emprego público ou função de confiança. Olha que boa questão de concurso, né? Então, ele pode colocar lá um textozinho e fazer você se confundir, né? Bacana? Parágrafo único.
A combinação aplicada será transcrita na ficha funcional do faltoso por um período de 5 anos, para todos os efeitos legais, em especial para o disposto no artigo 6º deste Código. Então, bacana, vai para a ficha funcional do cara, fica 5 anos lá, depois disso aí há uma extinção da punibilidade. Artigo 10º. Sempre que a conduta do servidor público ou sua reincidência ensejar a imposição de penalidade, deverá a comissão de ética encaminhar a sua decisão à autoridade competente para instaurar processo administrativo disciplinar. Vamos lá. Parou. Lá no comecinho, tá? O cara foi de bermudão lá no serviço. Tá? Tiraram foto, tem filmaram, câmera do órgão, testemunha, foi de bermudão. Está lá, denunciou a comissão de ética, a comissão vai lá, abre o procedimento de apuração, passa para o cara 5 dias para ele pronunciar, depois volta para ela faz as objetivas, ouve as provas, depois passa para a manifestação final 3 dias e tum! Dá uma advertência para o cara, porque o cara foi de bermudão. Então ele tem que avisar a comissão, tem que avisar o sujeito faltoso e seu chefe. Isso a gente já estudou lá atrás. Aqui fala outra coisa. Sempre que a conduta do servidor público ou sua reincidência, o direito sempre pune a mais o reincidente. Então, olha só. Ensejar imposição penalidade, a penalidade, tá? Houve a penalidade, penalidade prevista no Código de Ética. Tá? Sempre que tiver lá previsto, a comissão de ética vai ter que encaminhar para a autoridade competente para abrir o famoso PAD. Aí o bicho pega. Nós temos o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso e, cumulativamente, se for o caso, a entidade em que, por exercício profissional, o servidor público esteja inscrito para as providências disciplinares cabíveis, o retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará comprometimento ético da própria comissão, cabendo à autoridade acima citada o seu conhecimento das providências. Então está aí para vocês. Ou seja, se a comissão aí prevaricar, não agir, ela vai ser penalizada. Tá? Então aqui diz 2 coisas. Diz o seguinte: se houver alguma penalidade lá no Estatuto do LC 04, tem que encaminhar para lá para o sujeito o quê? Para o sujeito responder pelo PAD. E a parte final do artigo diz o seguinte: se retardar esse envio, a comissão vai pagar por isso também. Artigo 11º. As decisões da comissão de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e com a omissão dos nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão ou entidade, bem como remetidas às demais comissões de ética, criadas como um fito de formação da consciência ética da prestação dos serviços públicos estaduais. Todo o expediente deverá ser remetido à Secretaria de Estado da Administração por translado em se tratando de servidor do Poder Executivo. 12º. A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento de falta ética do servidor público ou do prestador de serviço contratado, alegando falta de previsão neste Código. Então, olha aí. A Comissão de Ética não vou julgar porque tem certa determinada situação não está prevista no Código. Ele não pode, a comissão, se eximir desse julgamento, né? Cabendo-lhe recorrer à analogia, ou seja, mesmo não estando nesse Código de Ética, a comissão pode recorrer à analogia para complementar o entendimento aos costumes, analogia aos costumes e aos princípios éticos morais conhecidos em outras profissões. Exercício, né? Vamos fazer um exercício aqui, Detran, UFMT 2015, cargo de analista, né? Vamos fazer essa questão aqui. Em todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, bem assim nos poderes legislativo e judiciário do Estado de Mato Grosso, deverá ser criada
por meio de portaria do respectivo secretário de Estado ou dirigente máximo da entidade ou poder da Comissão de Ética, integrada por 3 servidores públicos efetivos e respectivos suplentes encarregados de orientar e aconselhar sobre a ética funcional do servidor público no tratamento com as pessoas com patrimônio público estadual. Quanto ao processo de apuração de prática de ato e de respeito preceituado do Código de Ética Funcional do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso, é correto afirmar, né? Ou seja, né, o que acontece aqui? Passando um pouquinho da experiência de concurseiro profissional para vocês. O examinador aqui colocou um comando desse tamanho para cansar o aluno. Daqui até aqui, ó, tudo isso aqui é cópia do artiguinho, salvo engano, 6º da Lei Complementar 112, que trata do quê? Do capítulo 2º, que é da Comissão de Ética, para cansar o aluno. O que ele fala aqui, ó, no final? Quanto ao processo de apuração, muito simples, um rito rápido, né, da prática do ato. Vamos lá, é correto afirmar. O processo a ser instaurado de ofício pela Comissão de Ética ou em razão de denúncia formulada por autoridade, servidor público ou entidade associativa regularmente constituída, vedada a referida iniciativa aos cidadãos comuns. Gente, o cidadão comum pode denunciar alguma falta de ética? Pode, ou seja, ela está errada. Só que a lei diz o seguinte, ela pode, só que ela tem que se identificar. Nós falamos isso na aula, então está errado aqui, ó. Então é vedado. Então pode sim, mesmo o cidadão não pertencendo diretamente à administração pública, o legislador quis que ele fizesse também esse controle social. B. A Comissão de Ética não poderá se eximir de fundamentar o julgamento por falta de ética do servidor público, nem do prestador de serviços contratado, alegando por falta de previsão do Código de Ética, cabendo-lhe recorrer à analogia e aos costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos por outras profissões. E correta essa questão. Inclusive a questão B aqui, digo para vocês que é Ctrl+C e Ctrl+V, salvo engano, do artigo 12 da Lei Complementar 112. C. Se a Comissão de Ética concluir que o servidor público praticou ato em desrespeito à ética funcional, poderá adotar, entre outras combinações expressamente previstas no Código de Ética Funcional, suspensão do serviço, comunicação da decisão ao faltoso e ao seu superior. Está errado. Quais são as combinações previstas? 2. Advertência e censura ética. Advertência para quem já é servidor e censura para quem é ex-servidor, que não está na administração pública. Então, a letra C, ela está errada por isso. E a pena de suspensão está prevista onde? Lá na Lei Complementar 04, não ao Código de Ética. D. Vamos lá. A combinação, a caso aplicado pela Comissão de Ética, será transcrita na ficha funcional do servidor público. Ok. Por um período de 2 anos. Não. Quantos anos? São 5 anos. Né? Então está errado porque o prazo aqui é 2. Então é 5 anos. Depois de 5 anos há o quê? É a extinção da punibilidade, tá? É a prescrição da punibilidade. Bacana? Fechou? Então nós temos aí o gabarito letra A, que é essa resposta aí. Acabou a nossa aula, vamos lá. Artigo 13º, né? 13º. Em cada órgão ou entidade do Poder Executivo, bem como dos poderes legislativo e judiciário do Estado de Mato Grosso, em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido da função pública, ampliou o conceito, né? Deverá ser prestado perante a respectiva Comissão de Ética um compromisso solene de acatamento e observância às regras estabelecidas nesse Código de Ética Funcional e de todos os princípios éticos e morais estabelecidos pela tradição e pelos bons costumes. Ou seja, o que está escrito aqui, todo mundo que venha tomar posse, ele vai ter que fazer aí ciência, tá? Ele tem que ter, bem como, né? Qualquer cidadão que houver tomado posse ou ser investido em função pública deverá ser prestado perante a respectiva Comissão de Ética um compromisso solene de acatamento e observância a esse Código de Ética. Então, ele tem que aceitar
e acatar as regras do Código de Ética para depois não alegar que não sabia. 14. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Então, pessoal, terminamos aí a nossa aula, né, 1h50 mais ou menos aí, mas vocês podem ter certeza que eu abordei todos os pontos, os principais pontos aí da Lei Complementar 112 de 2002. Eu tenho certeza que você estará super competitivo. Para complementar os seus estudos, peço a gentileza para que vocês aí façam uma leitura seca da lei, um dia antes da lei, que com certeza uma questão, duas, está no papo, você vai acertar essa questão aí, se Deus quiser. Fortíssimo abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.